Bom, olá a todos, eu venho aqui fazer mais um vídeo sobre dificuldades textuais, ou textos que nós acreditamos que são um pouco difíceis de se entender. Então, nesse aqui nós vamos falar sobre a estrela de Belém, né? Como a estrela poderia aparecer e anunciar aos magos exatamente o lugar de onde Jesus haveria de nascer. E o texto diz que ela estava à frente deles, estava diante deles. Como é que uma estrela muito grande pode entrar dentro do nosso sistema e ir adiante dos magos? É estranho isso, né? E por que Deus não aboliu a astrologia também nas Escrituras, já que falaria do anúncio do Messias? Então, fique comigo até o final aqui. Você está no programa Escavando as Escrituras. Então o texto começa dizendo assim: por que a Bíblia não desabonou os reis magos por seguirem a estrela, já que ele condena a astrologia? Ora, em Mateus capítulo 2, verso 2, diz que os magos viram a estrela no Oriente e a seguiram para que ela mostrasse então o caminho exato onde Messias haveria de nascer. Mas a Bíblia não é contra a astrologia, não é contra esse tipo de misticismo, de feitiçaria. Então, como é que ela mesma usou a questão da astrologia para prever alguma coisa dentro das Escrituras? Bom, a Bíblia condena o uso de astrologia. Você pode ver lá em Levítico capítulo 19, verso 26, em Deuteronômio capítulo 18, no versículo de número 10, e Isaías capítulo 8, verso 19. Contudo, Deus abençoou aqueles homens sábios, chamados magos, por ter usado uma estrela como indicação do nascimento de Cristo. Bom, nós temos que ver várias questões aí e abordar a seguinte coisa. Deus condena o estudo da astrologia, porque na verdade os astros foram feitos para comandar a lei da natureza. Ou seja, o Sol tem um significado de trabalho. A Lua também tem, e as estrelas, assim como várias outras partes do nosso sistema solar. Então, dá-se a entender que cada um tem o seu lugar e cada um tem o seu papel. Claro que muitos que nós vemos aí, eles sempre usam a questão dessas manifestações astrológicas para se prever um futuro. Assim como a Lua, nós temos as fases da Lua, quando é a Lua cheia, quando é a Lua minguante, ela sempre ela distingue na relação do mar, né? Se o mar está mais calmo, se o mar está mais propício para determinadas coisas, assim como o Sol. E eles fazem essa mudança de estações. Então as pessoas pegaram isso aí e fizeram exatamente como se fosse algo de bem, deixando agora Deus de lado e usando essas questões das estrelas, né? Para poder trazer uma resposta mais plausível. Só que, em primeiro lugar, temos de nos perguntar o que é astrologia. Primeiramente, a astrologia vem de astros e logia, que é estudo ou tratado sobre os astros, né? Logia, que vem da palavra grega, né? Então, a astrologia é a crença de que o estudo da disposição e do movimento das estrelas pode capacitar alguém a prever acontecimentos, sejam eles bons ou maus. Isso, quando ele está dizendo que está capacitando para prever acontecimentos bons ou maus, não quer dizer do futuro da pessoa. Ele está falando da questão da natureza, porque eles trabalham em questão da natureza. Em segundo lugar, essa estrela apareceu no relato bíblico para anunciar o nascimento de Cristo. Então, nesse caso aqui, nós temos que ver que ela está sendo usada como uma metáfora. Por exemplo, no livro de Gênesis, José diz que teve um sonho. Ele diz que a lua
o sol e as 11 estrelas se curvavam diante dele. E aí o pai dele diz: você está dizendo que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos curvar diante de você? Ele disse que sim, que na verdade ele seria governador do Egito, né, décadas depois, e a mãe, o pai e os filhos se curvariam diante dele. Por quê? Porque ele seria agora uma autoridade do Egito. Então tinha que tratar ele como uma autoridade. Então diz que Deus é o sol da nossa força. Por quê? Porque o sol, quando ele nasce, ele está trazendo um novo dia, um novo renovo. Então, essas coisas são usadas como metáfora. Assim como diz que os querubins têm asa, isso não quer dizer que eles saem voando, que os anjos saem voando. Então, essa questão da estrela ali, quando ela aparece para fazer o anúncio do nascimento do Messias, nós temos que entender que aquela estrela não era uma estrela normal. É impossível uma estrela entrar dentro do nosso sistema, e o texto vai dizendo que ia adiante dos magos para que eles pudessem acompanhá-las e saber onde o menino haveria de nascer. Então, o autor entendeu que algo muito brilhoso conseguiu, ou já estava dentro do nosso sistema, e direcionou os magos, então, para onde o menino haveria de nascer ou aonde ele estava. Tá? Então, em segundo lugar, também nós podemos entender que essa estrela apareceu no relato bíblico para anunciar o nascimento de Cristo, não para prever o seu acontecimento. Deus deu a estrela aos magos para proclamar-lhes que já era nascido a criança, assim como a questão do sol. Sabemos que o menino já tinha nascido, porque em Mateus capítulo 2, verso 16, Herodes ordenou matar em Belém e os arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então ele está dizendo ali que tinha passado-se 2 anos, os magos não voltaram, então ele deduziu que seria mais ou menos as crianças de 2 anos para baixo, que seria então o Messias que teria sido nascido no meio deles, e que ele não sabe quem era, então manda matar todo mundo, as crianças de 2 anos para baixo. Em terceiro lugar, há outros casos na Bíblia, nos quais estrelas e planetas são usados por Deus na revelação de sua vontade. O Salmo 19, do verso 1 ao 6, afirma que os céus proclamam a glória de Deus. E em Romanos capítulo 1, verso 18 ao 20, nos ensina que a criação revela a existência de Deus. Então, os planetas, as estrelas, estão revelando a criação de Deus. Assim como o Salmo 19, do versículo 1 ao 6, afirma que os céus proclamam a glória de Deus. Por quê? Porque eles brilham diante de Deus. Então aquilo ali é uma metáfora. Cristo refere-se ao que acontecerá com o sol, com a lua e com as estrelas na sua segunda vinda. Isso lá está em Mateus capítulo 24, do verso 29 ao 30. Ele diz que o sol não dará mais a sua luz e a lua se escurecerá, se envergonhará. E as estrelas do céu serão abaladas. As estrelas que ele está dizendo aqui são autoridades, são patentes, como um coronel, como um tenente que usa as estrelas. Cai do céu porque ele está dizendo que está no alto, está acima. Então ele está usando de uma metáfora, assim como fez o profeta Joel, no capítulo 2, do verso 31 a 32. Então a estrela que guiou os magos não foi usada para prever o nascimento de Jesus, mas foi para proclamar o nascimento de Cristo. Então, na verdade, ali não existe nada de astrologia. Deus não está intervindo em nada. A questão de usar a estrela simplesmente para fazer a vontade dele de anunciar o nascimento da criança. Entendeu? Não tem nada a ver. Tá bom? Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Tá bom? Eu tenho visto vários comentários ali. Se você está vendo esse vídeo aqui, mandou um comentário para mim, dá uma olhadinha lá que com certeza eu te respondi, tá bom? Eu quero agradecer a todos aí pela, vamos dizer assim, pela alegria de estar me ouvindo. É verdade? O nosso canal está crescido aí aos pouquinhos, mas está crescendo. Isso é muito bom. E muito obrigado por você ter ficado até agora e nos vemos então na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.